Giro pelo mundo, saímos dos Estados Unidos, de Israel e a gente volta para o Distrito Federal. Isso porque Isadora Teixeira, nossa colunista aqui do Portal Metrópolis, hoje está aqui nos nossos estúdios e vai conversar com a secretária de Educação do Distrito Federal, Elvia Paranaguá. Isa, seja muito bem-vinda. Secretária, também seja muito bem-vinda ao nosso boletim. Vamos lá para a conversa de vocês. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar novamente aqui no Boletim Metrópolis. Sempre muito bom conversar com você, Neila, trazendo aqui os convidados. Hoje, a secretária de Educação do Distrito Federal, Elvia Paranaguá, vai falar um pouco sobre a área aqui para a gente, especialmente em relação ao que foi decidido ontem pelo Sindicato dos Professores, que foi uma greve para a próxima segunda-feira. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, já declarou que essa greve é pura política. Secretária, seja muito bem-vinda. Obrigada, Isadora, Neila, todos que estão nos ouvindo, assistindo nesse momento. Secretária, eu começo falando exatamente sobre a greve. Quais são as medidas que foram tomadas pelo governo? O Sindicato dos Professores alega que o GDF descumpriu algum dos pontos do acordo fechado em 2023, que foi quando a categoria entrou em paralisação pela última vez. Qual que é o posicionamento da Secretaria? Não houve nenhum descumprimento. Eles apresentaram uma série de propostas, algumas foram atendidas de imediato, isso ficou muito claro no pacto que a gente fez, que algumas situações a gente teria que ouvir a área jurídica, porque independia de nós, da Casa Civil e da Economia, que são os membros dessa mesa de negociação que é aberta, constantemente está aberta, para debater com o Simpro as questões que envolvem o avanço da categoria, implementação de novos cargos, plano de cargos e salários, tudo isso, os ganhos reais, enfim. Então, alguns itens a PGDF analisou e disse não cabe. Por exemplo, o professor de contrato temporário, que ele contribui para o INSS. Se ele se torna um efetivo, passa num concurso, esse tempo de INSS, ele não traz para o crescimento dele horizontal e vertical dentro da casa. Porque são duas áreas distintas. O IPREV é uma coisa e o INSS é outra. Então, a PGDF já disse, não dá. Então, situações jurídicas que não dá, a gente não tem como avançar. E eles sabiam disso no momento que nós debatemos isso lá na Casa Civil com o secretário Gustavo Rocha, com o secretário Ney Ferraz, que nós consultaríamos a PGDF. O que deu para atender, nós atendemos. Por exemplo, era um pedido antigo dos contratos temporários, dos professores de contrato temporário, que eles participassem e recebessem da semana pedagógica, o que eu acho legítimo. É importante o professor estar antes do início do ano letivo para ele fazer participar dos minicursos, da formação, estar ali presente, da coordenação coletiva, sentir o clima da escola, conhecer os seus colegas que ele vai trabalhar muitas vezes o ano inteiro, né? Então, esse foi um ganho e isso teve impacto no orçamento do GDF. Isadora, só para você ter uma ideia, na última greve de 2023, um dos itens principais que o Simpro trouxe como carro-chefe foi a incorporação da gratificação pedagógica, a nossa GAPED. Porque muitos professores que saíram, como eu, que saí para ocupar cargos públicos, que fiquei como subsecretária, chefe de gabinete e tal, não estava em sala de aula, então perdi um período de gratificação pedagógica. O que aconteceu? Com a incorporação da gratificação pedagógica ao vencimento, 100% dos professores passam a receber, inclusive inativos e pensionistas. Então, tem gente que passou 20 anos fora de sala de aula e que está incorporando 100% HPET, por conta desse acordo que foi feito na greve de 2023. O que acontece? Houve um parcelamento, e isso foi acordado com o sindicato. Nós vamos parcelar em 6 parcelas, né? 2 parcelas por ano, que termina em janeiro de 2026. A última parcela vai ser paga no contra-cheque de janeiro de 2026, que a gente recebe no 5º dia útil de fevereiro. Agora, no meio do ano, o governador deu 18% também em 2023 para todas as categorias do Distrito Federal e a última parcela é agora em julho de 2026.
Então, sem computar a parcela de julho e a HPED que vai ser incorporado, uma parte em julho e outra em janeiro, a Secretaria de Educação sozinha já chegou a 2 bi a mais na folha de pagamento, que será para o resto da vida, não é uma pecúnia. Estamos pagando uma pecúnia de 2 bi esse ano que vem não tem os 2 bi. Não. Isso está incorporado à nossa folha de pagamento para sempre. Então, é um impacto muito grande. Hoje nós estamos no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Tribunal de Contas já emitiu, já houve uma decisão. Não pode contratar ninguém, não pode reajustar salário de ninguém, não pode ter nada até que a gente consiga sair desse limite prudencial. Isso pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. A gente não sabe quando o Distrito Federal vai sair desse limite da lei, do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que a gente... E o governador está certo. O que a gente pode deduzir dessa greve agora? Realmente é uma greve, porque o sindicato hoje e amanhã está fazendo uma eleição. Né? Tem 3 chapas concorrendo, a chapa 1, a chapa 2 e a chapa 3. E eu vejo muito mais como uma forma deles dizerem para os professores, olha, nós estamos lutando por vocês. Só que, de uma certa forma, é uma falácia. Porque o governo já disse que não tem e não vai dar nada porque não queira. É porque não pode. Nós sequer concluímos os benefícios de 2023, que foi acordado com o sindicato. Então, o governador ficou muito aborrecido e tem razão, porque é um pacto que foi rompido. Se eu combinei que até 2026 eu vou concluir essa incorporação da HPED e até julho agora a incorporação dos 18%, por que uma greve agora? Então, ele disse para mim, Elvia, é uma greve eleitoreira. E realmente, se a eleição é hoje, a Assembleia foi ontem para dizer que a partir de segunda-feira não tem o que discutir nesse momento. O governo não vai conseguir implementar absolutamente nada nesse momento pelo fato de não ter como. Não temos como fazer isso, Isadora. Secretária, ontem a pasta anunciou que entraria, inclusive, na Justiça. Já entramos. Já entrou? Já a PGDF já fez isso. Uhum. Eu almocei hoje com o governador, com a doutora Ludmila, e ela me falou, olha, já ingressamos com uma ação junto ao TJDF-T, exatamente para considerar a greve legal, porque ela é. Não há nada que justifique. A de 2023 tinha realmente uma série de situações anteriores que precisava de melhorar, e a gente já vinha de um governo Hollenberg que não deu nada para a categoria, o governador que pegou a última parcela do governo Agnello e já deu. Isso é claro, isso é bom deixar claro aqui hoje. Tinha também um acordo que foi firmado no governo Agnello que dizia o seguinte, deu um auxílio saúde para os professores, que no dia que tivesse um plano de saúde no Distrito Federal, esse auxílio cairia, deixaria de existir. O governador incorporou isso na greve de 2023. Então, não é só a HPED, houve a incorporação também do auxílio saúde. E hoje os servidores da educação contam, assim como todos do GDF, com um plano de saúde de excelência, que é o INAS. Então, tudo que foi factível, possível, e eles sabiam disso, que não dependia de legislação externa, de parecer da PGDF, já foi dado. O que temos agora é uma mesa aberta permanentemente de negociação e que, diante de um fato como esse, de uma greve, a gente encerra a negociação. O governo já disse que não negocia com grevistas. Por quê? Porque rompeu um pacto que vinha sendo construído na confiança e no diálogo. Secretária, existe alguma previsão de novas contratações para a Secretaria de Educação? Tem um concurso público que vai vencer agora em julho. Esse concurso vai levar a nomeação de novos profissionais até julho ou vai haver essa prorrogação do prazo do vencimento? Isadora, foi muito importante se tocar nesse ponto. Em primeiro lugar, o concurso era para 700 e um pouquinho de vagas imediatas. Aí tinha um cadastro reserva com mais de 3 mil vagas no cadastro reserva. E os excedentes. Então, na greve de 2023, qual foi o acordo feito com o Simpro? Que nós chamaríamos de imediato
as 700 e alguma coisa, 760 vagas mais ou menos, que depois nós zeraríamos o cadastro reserva, que passava de 3 mil professores, e abriríamos um novo concurso. Tudo isso foi feito. Nós cumprimos o acordo. Chamamos todos, o ano passado ainda. E já chamamos um pouco dos excedentes, por quê? Porque vários entraram, não quero passar em outro concurso, não dou conta de dar aula, não é isso minha praia, eu quero fazer outra coisa na minha vida, pediram demissão e saíram. Os que pediram demissão, a secretaria fez o quê? Foi lá nos excedentes e chamou para suprir essas vagas que eram do cadastro reserva. Então, nós já fomos além do cadastro reserva. Abrimos um concurso, o novo concurso está lá com o Ney Ferraz, para ele analisar, mas ele só pode também liberar quando a gente tiver a certidão, ok? Então, está lá, nós estamos com um contrato temporário, que assim depende da questão prudencial, da lei de responsabilidade fiscal, do limite prudencial, que vai acontecer, porque a gente não pode ficar sem contrato temporário. Nenhuma rede vive. Nem na Suíça, nem no Japão, nem na Finlândia, nenhum país do mundo, ninguém trabalha sem um contrato temporário. Porque na ausência do professor tem que ter alguém para suprir a carência dele. Então, assim, tudo que foi conversado com o Simpro, a gente avançou nas pautas. A gente vem sentando sempre com eles. Então, é uma greve que eu falo que é desnecessária. Esse é o termo que eu tenho usado. Não havia necessidade dessa greve. A não ser realmente por conta da eleição. Não tem outra razão dela existir. E eu quero deixar claro aqui, Isadora, para o professor, meu colega, servidor da Secretaria de Educação, que ele vai ser prejudicado se ele entrar na greve, né, decidir participar da greve, ele vai ter que repor no período de julho, provavelmente, porque nós já estamos quase que em junho, vai entrar no recesso, que é um recesso mais do que merecido, que é um momento que o professor cumpriu 100 dias de calendário do primeiro semestre, ele precisa de uma pausa para descansar, para repor as energias, para voltar no segundo semestre e cumprir mais 100. Então, se tem uma greve agora, vai entrar em julho, fatalmente. Porque nós temos agora só o mês de junho. Julho já é o recesso. E não vai ganhar nada. Porque não tem como ter nada se sequer a gente cumpriu ainda o que foi acordado na greve de 2023 e que foi acordado pelo sindicato, que são as parcelas de incorporação da HPED, que termina em janeiro, e há também os 18%, que isso foi o governo que fez, não fez parte daquela negociação, que são os 18%, que é a última parcela é agora em julho. Secretário, gostaria de tocar em um outro assunto também de educação, que é muito polêmico, inclusive ontem teve uma discussão na Câmara Legislativa entre deputados distritais, que é a respeito das escolas cívico-militares. Aqui no Distrito Federal, são 25 escolas nesse modelo de gestão compartilhada entre Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança Pública. O governador já falou algumas vezes que tem a intenção de ampliar para mais escolas. Gostaria de saber como é que está esse projeto e como é que a senhora responde a essas críticas sobre as escolas militarizadas a respeito, por exemplo, de alunos que dizem que foram alvos de violência, de truculência dentro dessas escolas. Olha, se a gente analisar o cenário, nós temos mais de 750 escolas fora as creches. Se somarmos com creches, nós passamos de 940. Falando só da rede mesmo efetiva, analisando aqui, 750 escolas, 25, não é tão representativo assim. Problemas nós temos em todas as escolas do Distrito Federal. Escola que teve na mídia, inclusive vocês noticiaram o CEMAB lá de Taguatinga. Não é uma escola cívico-militar. A maioria dos casos, dos episódios de violência, inclusive, nem são nas escolas cívico-militares, porque elas têm uma disciplina mais forte, né? Então, o que acontece? Eu vejo muito mais uma discussão político-partidária do que pelo projeto em si, porque o projeto é bacana. E assim, ninguém impõe. É um plebiscito. A comunidade escolhe. Nós tivemos agora o Miriam Ervilha, 15 dias atrás, mais de 90% de aprovação. Porque as famílias não querem perder os seus filhos, nem para as drogas, nem para a criminalidade. Então, são escolas que normalmente o IDEB é baixo, tem episódios de violência constante,
Por que o IDEB é baixo? Se o professor tem a mesma competência para dar aula numa escola de IDEB baixo e numa escola de IDEB alto. Porque tem a violência, os meninos, eles não têm controle, uma escola que a indisciplina é muito grande, então os militares entram para colocar a disciplina exatamente para o professor poder dar a aula e o aluno aprender. Nós fizemos agora uma pesquisa sobre a proibição do uso do celular, perguntando para os professores qual a sua percepção, e eles disseram que os alunos estão mais focados, que os estudantes estão se socializando, que eles estão prestando atenção na aula, então isso para a gente é um ganho, a mesma coisa. E assim, o estudante que não quiser participar de uma escola, ser aluno de uma escola cívico-militar, o pai tem toda a liberdade de colocar numa que não é cívico-militar. O professor, inclusive, quando é aprovada pelo plebiscito, ele pode dizer, eu não quero ficar nessa escola porque eu sou contra o modelo. E ir para outra, a gente dá toda essa liberdade, tanto para o pai do estudante como para o professor. Ele não é obrigado a ficar numa escola que ele discorda do modelo. Então, democracia é isso. Agora, se a família quer. E vou dizer uma coisa, Isadora, eu tenho mais de 20 pedidos. É porque nós não temos braços para atender. Quando eu falo isso, a Secretaria de Segurança Pública, ela tem um limite também de atuação, né? Mas que a comunidade quer muito. Ninguém quer perder um filho para as drogas. Ninguém quer perder um filho para uma disputa, uma briga externa por causa de ponto de droga, de distribuição de droga. As mães pedem, elas vêm falar comigo, secretária, eu gostaria muito que na minha escola tivesse o modelo cívico-militar da gestão compartilhada. Então, vamos dar a possibilidade da comunidade decidir, isso é democracia. Se não quiser, tudo bem, mas e se quiser? A gente tem como impedir? Não. Tem espaço para as mais diversas experiências na Secretaria de Educação. Ótimo, secretária, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada, Neila. E eu agradeço a participação de vocês. Nosso Boletim Metrópolis hoje teve um giro pelo mundo e aqui também pelo Distrito Federal. Muito obrigada, secretária. Seja muito bem-vinda sempre aqui ao Boletim Metrópolis. Eu agradeço a você também que